Dando continuidade no programa Bora MT de hoje, nós estamos aqui com o presidente da AGER, o doutor Luiz Alberto Nespolo. Doutor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no programa Bora MT. Olá, Marcelo, um prazer é nosso e agradecemos esse espaço, todo o espaço que dá publicidade do papel e das ações da AGER é muito bem-vindo, a bem da transparência pública, e agradecemos esse espaço, sabemos do seu sucesso nesses 6 meses que já está persistindo e esperamos muito mais tempo e longevidade. Obrigado. Nós, do Bora MT, que agradecemos a sua participação aqui conosco. Presidente, para falar ao telespectador do Bora MT, o que é a AGER e como ela está diretamente relacionada ao dia a dia do cidadão mato-grossense. Perfeito. Vamos tentar fazer um briefing. Geralmente as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a agência e onde ela tem a ver com o seu dia a dia. Talvez hoje aqui a gente consiga transmitir para bem mais pessoas a importância das portas que a AGER tem em termos de solução de problemas do dia a dia do cidadão. Primeiro dizer que a AGER nasce da decisão de um governo e ela é universal. As agências de regulação, elas são universais, não são só do Brasil. Com a decisão que os executivos têm de terceirizar parte do seu serviço, através de uma concessão, que é uma espécie de aluguel, quando tu delega para um ente privado por um determinado período, uma atividade que é pública, para que ele exerça em seu nome e exerça de forma melhor. Então, eu gostaria de dizer que a AGER tem as competências de regular, fiscalizar e controlar os serviços do transporte intermunicipal de passageiros. Então, esse transporte que nós pegamos para sair de um município até outro dentro do próprio estado. É importante dizer que existem competências municipais, estaduais e nacionais. A AGER tem a estadual, então, entre municípios, esse transporte de passageiros para o transporte coletivo urbano, intermunicipal. Então, nós, rodoviário, né, que roda nos percursos rodoviários. Também gostaríamos de dizer que o percurso de Várzea Grande a Cuiabá, ele é intermunicipal, tem 2 municípios, sim, e esse trecho também é regulado, controlado e fiscalizado pela AGER. Também temos dentro da AGER as rodovias pedagiadas. O Estado, como é conhecido, ele dobrou a quantidade de asfalto dos trechos das rodovias estaduais. Então, tinha 6.000 até a entrada do governo Mauro, hoje já está com mais quase 8.000, está chegando a 8.000. Então, mais que duplicou a quantidade de rodovias asfaltadas. O Estado sentiu que dentro de um Estado que tem 24.000 quilômetros de rodovias a serem asfaltadas, cerca de 24.000, é muito importante que ele fosse concedendo para fazer a manutenção e melhoria das pistas daquelas rodovias que ele já fez, construiu. Caso contrário, não daria conta da conserva e da construção de novas. Então, ele delega para as empresas, através de licitação na B3, onde vários players podem buscar, dentro de uma modelagem, fazer a conserva e a melhoria desses percursos. Importante dizer que nós temos 16 empresas daquelas transportadoras de passageiros intermunicipais, duas são, uma é aquela característica mais pinga-pinga, que vai pingando, que nós chamamos de básica, e ela tem a obrigação de pegar todos os municípios, e a outra mais de longa distância, então ela vai diferenciada, que ela chega mais rápido no destino. Então temos as 2 categorias dentro de 8 mercados, 8 regiões do estado, que a gente chama de mercado do transporte intermunicipal. A AGER também está organizada nesses 8 polos, com uma agência dentro dos terminais rodoviários. Então ela pode fazer o atendimento ao cidadão presencial dentro de alguns polos. Dentro desses polos do transporte nós estamos, para além da nossa sede em Cuiabá, nós estamos no próprio terminal de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, Ribeirão Cascaleira, Juína, estamos também em Cáceres e Alta Floresta. Então, e Sinop. Todos esses polos, a AGER tem presença de fiscal, de transporte e de um auxiliar que a gente chama de agente de ouvidoria, que é para ouvir as demandas da AGER, um posto avançado da AGER. Também nós gostaríamos de dizer que a gente cuida em convênio, é um serviço público nacional, federal, que é a de energia elétrica de geração e distribuição, que nós temos um termo de convênio e contratos com a ANEEL, que a gente presta o serviço de fiscalização, então de geração, PCHs, desde a construção das PCHs, a fiscalização durante a operação e também distribuição de energia dentro do estado do Mato Grosso, é uma atribuição de fiscalização da AGER dentro de um serviço de descentralização adotado pela ANEEL.
Nós somos parceiros da ANEEL desde 2002, nessa descentralização. Então, também cuidamos da parte do gás canalizado, esses primeiros 39 quilômetros de gás do distrito industrial de Cuiabá, eles são regulados, controlados pela AGER. Então, veja que é uma matriz energética fundamental. E para o senhor ver a magnitude que pode tomar, nós estamos nos primeiros 39 quilômetros, um pouco atrasados, eu diria, porque nunca tivemos contrato firme. Finalmente, temos hoje um contrato firme com a Bolívia, de gás natural veicular. E gás canalizado também, natural, GNV, que ele pode ser usado também para indústrias, que é o que vai ser usado nesse momento no Distrito Industrial. E é claro que também tem valores para aquelas casas que tiveram no percurso, também podem fazer, como nos grandes centros, São Paulo e outras cidades, onde se usa o gás no lugar do chuveiro, que é mais barato que a energia elétrica, aquecimento de água e próprio gás da cozinha, que também ele fica mais barato. Também cuidamos da parte de ferrovia. É importante dizer que o Estado foi o primeiro a reativar as rodovias estaduais. Então, esse trecho de Rondonópolis até Lucas, que está sendo construído, e temos uma notícia importante para dar depois, quanto à inauguração do primeiro espaço de carregamento dentro do Estado, depois falaremos disso, mas gostaríamos de falar um pouquinho que também esses 720 quilômetros estão ao cargo da regulação da AGER. Fiscalização, porque a regulação ela vai ser mais auto-instruída pela própria empresa, vez que é uma autorização. Se ela quebrar no percurso, ela não vai ser reequilibrada pelo Estado. São cerca de 15 bilhões que estão sendo investidos no Estado, que o Estado não teria condições de fazer se não fosse através dessa autorização em que a Rumo está tocando essa obra. É importante dizer também que a gente cuida do saneamento básico. Nesse momento, nós aceitamos fazer convênio com Várzea Grande, que é um grande problema de abastecimento de água e tratamento de esgotamento sanitário, tentando ajudar o município a fazer a sua concessão. O nome da AGER é muito madura, hoje é reconhecida como a quarta melhor agência estadual do Brasil, isso pela FGV de Direito do Rio de Janeiro, de uma pesquisa empírica, e que nos coloca numa situação de maturidade que se torna atrativo para os investidores, saber que tem uma agência madura que pode fazer frente aos problemas e percalços que um contrato enfrenta ao longo do seu caminhar. E é claro que a gente entende que a gente vai contribuir um pouquinho com o DAI, mas a grande solução para a VG é nós podermos auxiliar com o nome da AGER para atrair grandes players para fazer a concessão e acontecer algo parecido como aconteceu com Cuiabá, onde entra um player e consegue sanar os grandes problemas e gargalos de abastecimento de água. Correto, presidente. Olha, parabéns. Eu tenho certeza que o telespectador do Bora MT não tinha dimensão do tamanho da responsabilidade que a AGER tem para com o cidadão mato-grossense. Olha, ela está presente em tudo aquilo que nós precisamos no dia a dia do cidadão mato-grossense. Parabéns pelo trabalho da AGER. E falando de terminal rodoviário de Cuiabá, engenheiro Cássio de Sá, finalizou recentemente uma grande reforma. Eu queria saber qual é a participação da AGER nessa reforma do terminal rodoviário de Cuiabá e quais os benefícios que essa reforma trará para o munícipe cuiabano e também mato-grossense que utiliza esse terminal engenheiro Cássio de Sá, terminal rodoviário de Cuiabá. A modelagem do terminal, essa revisão, ela pertence à Cinfra, mas a crítica à modelagem, ela passou pela AGER. Então, tudo isso que tem lá hoje, elevador para PCD, para facilitar o acesso de PCD, a questão de ter carrinhos, como o aeroporto. Hoje, tu vai lá, tem aqueles carrinhos para levar a sua mala, muito similar ao aeroporto. Banheiros de qualidade, antigamente ia lá, parecia que tinha uma caverna lá embaixo, né? Meio insalubre o banheiro. Hoje tem banheiros de alta qualidade, onde é que as pessoas podem trocar seus filhos, né? Fazer atendimento a crianças, tanto o pai como a mãe. Tem várias melhorias na questão das lojas, da atratividade comercial. Hoje tem gente que já vai almoçar no terminal rodoviário. Antes o pessoal afastava do terminal rodoviário quando se tratava de convivência social, né? Tem bons restaurantes lá dentro, tem pessoas que já preferem fazer, que moram ali perto ou trabalham ali perto, já preferem fazer suas refeições ali dentro. É importante se dizer que venceu toda a parte de obra, já teve uma inspeção mista conjunta com a AGER e Cinfra e tem uma lista de pendências para ser corrigida. Aqueles pequenos detalhes que enquanto estava construindo, uma parede sujou, um detalhezinho não está bem acabado, teve uma lista de pendência, assim que concluído, ela passará então na fase só de fiscalização pela AGER permanente, de continuidade. Mas é muito importante quem vai lá já sentir o quanto mais aprazível está.
Nós temos cerca de 150 câmaras lá, é importante dizer. Então, todo o sistema é monitorado por câmaras. O nosso fiscal que fica ali, ele fica atento aos movimentos, ele pode se deslocar conforme o movimento. E temos 3 câmaras ligadas à CIOSP para identificação facial. Então, se a pessoa é procurada, rapidamente sai um alarme e aí o CIOSP pode intervir e fazer também esse controle tão importante na questão de segurança dos nossos passageiros. Presidente, além das outras intervenções que sofreu o terminal rodoviário, o qual eu conheço, sou usuário de lá, a gente às vezes vai deixar um passageiro ou buscar o outro passageiro, eu tenho destacado a questão da segurança e do ambiente, da limpeza. Realmente é um ambiente que atrai, como o senhor mencionou, o cidadão cuiabano, que saltou num salto de qualidade enorme, que o cidadão faz questão de ir lá fazer alimentação pela segurança, né, seja por câmaras, via CIOSP, seja por segurança física. Realmente está de parabéns, viu? Gostaria de salientar algo curioso, que aqui talvez seja importante também para a curiosidade do seu telespectador. A maior linha de transporte rodoviário de passageiros, ela nasce no Rio de Janeiro, passa por Cuiabá e vai até Machu Picchu. Então, é a maior linha de transportes do mundo de passageiros. E isso é uma característica importante, ela é monitorada pela NTT, mas é uma característica, um fato cultural que chama atenção, e é importante que o povo cuiabano tenha esse orgulho de ter uma linha internacional que passa aqui e é a mais longa do mundo. Extremamente sui generis, né? É regular, funciona e tem feito bons movimentos internacionais por aí. Presidente, o Mato Grosso é pioneiro no Brasil quanto ao assunto de concessão estadual de ferrovia. Falando nessa evolução, como que está a obra da ferrovia Senador Vicente Vuolo e como essa obra vai impactar a economia no estado de Mato Grosso? Primeiro é importante trazer uma característica de ousadia do governo do estado quando ousou fazer uma autorização vendo uma brecha legal na lei que permitia que os estados fizessem sim chamamentos para preencher seus espaços vagos de ferrovia. Há muito tempo os deputados de mais variados partidos, de toda a base local, deputados, senadores, federais, tentavam fazer esse assunto pegar força no Senado e na Câmara. E não pegava, porque nós somos um estado rico de economia, mas densidade baixa, então tem pouca representação. Outros assuntos permeiam e tomam conta disso. Então o Estado, quando trouxe para o palco estadual essa decisão de fazer uma lei na Assembleia, passar essa lei e fazer essa autorização, chamamento de autorização, foi um feito para o Estado. É muito importante que se diga, se fala muito pouco da vinda para o Estado, fala muito da saída do Estado para levar os commodities. Mas é importantíssimo a gente falar de que isso já está projetando cerca de 14 usinas em funcionamento de milho, de álcool de milho, que vai aproveitar os vagões que trazem o combustível fossilizado, vai voltar com etanol para o Sudeste. Então veja a importância da otimização desse modal, mas mais importante que tudo é quando a gente entra em qualquer site da internet e colocar doble stack ferroviário. Vai ver que são vagões duplos, 2 andares. É um container, 2 caminhões cada vagão. E uma locomotiva tem cerca de 300 vagões. Então imagina, 600 caminhões que tu tira da rodovia, dá mais segurança para as rodovias, menos manutenção, eles são menos poluentes. Imagina 600 caminhões saindo com uma locomotiva de 600 containers. Então, isso vai vir para o Estado e nós não seremos capazes de imaginar o quanto vai reduzir a cesta básica do cuiabano, chegando esses produtos com baixo custo de transporte. Correto. Presidente, a AGE tem sido reconhecida como uma das melhores agências de regulação do Brasil. Comenta sobre esse protagonismo da AGE no cenário nacional. Nós tivemos a felicidade de, no ano de 2019, ser incluso num piloto de 4 agências. Entre esses pilotos estava a NTT, nosso player nacional, somos muito próximos, temos uma cooperação muito grande. Nosso amigo Sandro, que está nos ouvindo, sabe o quanto nós interagimos e harmonizamos e somos próximos, isso é muito bom. Nós temos o NTT Coopera, que nos leva para lá, ali tem trocas entre agências e a gente harmoniza, porque imagina se o trecho de ferrovia viesse até Rondonópolis de um jeito e a regulação para cima fosse de outro, então confundiria muito as organizações, não propiciaria o crescimento, nem incentivaria o crescimento. É muito importante que se fale que no futuro, se ficar muito cara a tarifa, vai ter operador independente.
Então, a AGER já fez a norma de operador independente que possibilita que qualquer grande empresa possa alugar os trilhos e passar com a sua locomotiva, usando só a locação dos trilhos. E, enfim, é um grande desafio, é um grande feito, e mais que isso, nós temos aqui para dizer que teremos a primeira inauguração no primeiro semestre de 2026, que é o nosso primeiro terminal da Ferrovia Estadual Senador Emílio Vuolo, fica entre Primavera e Dom Aquino, está em fase bem avançada. Quero agradecer a presença do presidente regulador da AGER, Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados do Estado de Mato Grosso. As considerações finais, presidente? Só dizer que, então, naquele QualiReg, que mudou aquele programa que fomos piloto, hoje nós estamos entre as 12 de 44 agências avaliadas melhores, então estamos no grupo das nacionais, naquele programa que ainda a CGU conduz junto com o PNUD e também com o NOPS, que é um escritório das Nações Unidas, que nesse trabalho da FGV a gente adquiriu também um segundo selo de maturidade, que ela nos coloca em quarto lugar, e que nós, frente a isso, estamos participando grandemente no Congresso da BAR, que é a Agência Nacional Brasileira das Agências Reguladoras. Teremos 15 participação com trabalho técnico, 12 painéis que vão coordenar, e nós estaremos trazendo certamente um grande conhecimento para o Estado. E no ano que vem, no dia 14 e 15 de abril, nós vamos ter o segundo seminário nosso de regulação do Estado de Mato Grosso. Já convidamos todos os espectadores que queiram participar, conhecer um pouco mais, discutir as temáticas, todas essas que falamos. Teremos pessoas de todo o Brasil e também estaremos discutindo todos os temas em painéis simultâneos. E a ideia nossa é cada vez fazer evoluir mais esse conhecimento e essa aproximação com o cidadão. É importante dizer que a gente tem rodadas de ouvidoria que vai para o interior, nessas regiões, ouvir a população, provocar um pouquinho a população, fazer os melhores entendimentos. E agradecer o espaço fenomenal de estar aqui e compartilhar esse momento. E esse seminário é 14 e 15, só para ficar claro, em abril. E já temos a presença ainda, vão ter também o primeiro fórum jurídico para encerrar esse seminário. Temos a presença já agendada, ainda a confirmar, pré-agendada, do Gilmar Mendes para fazer essa abertura do primeiro fórum. Então esperamos a presença dele e de tantos outros que possam nos ajudar a entender um pouquinho mais as modelagens e fazer frente aos grandes desafios. Muito obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição para quando precisar. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos.